Fala, galera curiosa! Sejam bem-vindos ao Top 5 Curiosidades Insanas. Hoje, vamos mergulhar na história da criação do dinheiro e descobrir como esse conceito tão comum no nosso dia a dia surgiu e evoluiu ao longo dos séculos. Prepare-se para conhecer 5 curiosidades incríveis sobre a origem do dinheiro que vão te surpreender. Para entendermos a criação do dinheiro, precisamos voltar aos tempos em que ele nem existia. Imagine viver em um mundo onde, para conseguir comida, você precisa trocar um item que tenha por algo que outra pessoa tenha e você precise. Esse era o sistema de escambo. O escambo foi uma das primeiras formas de comércio entre as civilizações antigas. Nesse sistema, as pessoas trocavam produtos ou serviços diretamente. Por exemplo, se você fosse um agricultor e tivesse trigo em excesso, poderia trocá-lo por lã ou carne com um pastor. No entanto, o escambo tinha seus problemas. Nem sempre o que você tinha para oferecer era o que o outro precisava naquele momento. Isso gerava a chamada coincidência de desejos, que dificultava as trocas. Com o tempo, essa ineficiência levou à necessidade de encontrar um meio de troca mais universal, algo que todos aceitassem em troca de qualquer mercadoria ou serviço. E foi assim que, aos poucos, o conceito de dinheiro começou a surgir, primeiro na forma de mercadorias mais valiosas ou raras que podiam ser trocadas por qualquer coisa. Agora que entendemos como o escambo funcionava, vamos falar sobre a criação das primeiras moedas, que representaram um avanço significativo na história econômica. Por volta de 600 a.C., na região da Lídia, onde hoje é a Turquia, foram cunhadas as primeiras moedas da história. Essas moedas eram feitas de electrum, uma mistura natural de ouro e prata. O que tornava essas moedas revolucionárias era a padronização do valor. Diferente do escambo, onde o valor dos itens podia variar, as moedas tinham um valor fixo, conhecido e aceito por todos. Isso facilitou enormemente as transações comerciais, tanto dentro quanto fora do reino. As moedas de Lídia rapidamente influenciaram outras civilizações vizinhas, que também começaram a cunhar suas próprias moedas. A ideia se espalhou pela Grécia, Pérsia e além. As moedas não só eram práticas para o comércio, mas também começaram a carregar símbolos de poder, como o rosto de governantes ou deuses, tornando-se também uma ferramenta de propaganda política. As primeiras moedas representaram um passo fundamental na evolução do comércio, tornando as trocas mais justas e eficientes e ajudando a unificar economias em expansão. Muito antes de o Ocidente começar a utilizar notas de papel, os chineses já estavam inovando. Vamos explorar como o papel moeda surgiu na China e por que ele foi uma revolução tão significativa. Durante a dinastia Tang, por volta do século VII, o comércio na China estava florescendo, e o uso de moedas metálicas estava se tornando impraticável, especialmente em grandes quantidades. Para facilitar, comerciantes começaram a usar recibos de depósito de metais preciosos como meio de pagamento. Esses recibos, emitidos por mercadores ou bancos, começaram a circular como se fossem dinheiro. Com o tempo, o governo chinês percebeu a utilidade desses recibos e começou a emitir suas próprias notas oficiais, tornando o papel moeda uma forma reconhecida de pagamento em todo o império. Isso não só facilitou o comércio interno, mas também ajudou a evitar os perigos associados ao transporte de grandes quantidades de moedas pesadas. O papel moeda chinês foi um dos grandes avanços financeiros da história, influenciando outras culturas e eventualmente levando ao desenvolvimento do sistema de notas que usamos hoje em dia. Hoje em dia, o valor do dinheiro não é mais baseado em metais preciosos, mas sim na confiança que depositamos nele. Esse conceito é conhecido como dinheiro fiduciário, e sua criação foi um marco na história econômica. O dinheiro fiduciário é aquele cujo valor não é lastreado em ouro ou prata, mas sim na confiança que as pessoas têm no governo que o emite. Esse conceito começou a ganhar força no século XVII, quando bancos e governos perceberam que não era necessário lastrear todo o dinheiro em metais preciosos. A ideia era que, enquanto as pessoas acreditassem no valor do dinheiro, ele continuaria a ser aceito em transações. Um exemplo interessante do início do dinheiro fiduciário é o sistema de notas de banco emitido pelo Banco da Inglaterra. Criado em 1694, o banco começou a emitir notas promissórias que não podiam ser convertidas diretamente em ouro, mas que eram aceitas como dinheiro devido à confiança na instituição e no governo britânico. O dinheiro fiduciário é a base do sistema econômico moderno, onde o valor do dinheiro está intrinsecamente ligado à estabilidade e confiança na economia e no governo. Sem essa confiança, o sistema financeiro poderia desmoronar. Finalmente, vamos falar sobre as primeiras notas de banco, que marcaram uma mudança crucial na forma como o dinheiro era usado e percebido na Europa. Em 1661, o Banco de Estocolmo, na Suécia, começou a emitir as primeiras notas de banco da Europa. Essas notas eram diferentes do papel moeda chinês,
pois representavam uma promessa de pagamento em moedas metálicas, mas eram muito mais leves e fáceis de transportar. Isso tornou as transações financeiras mais seguras e convenientes, especialmente em grandes quantias. As notas de banco suecas foram uma inovação tão bem-sucedida que outros países europeus rapidamente adotaram a ideia. Por exemplo, o Banco da Inglaterra começou a emitir suas próprias notas de banco em 1694, ajudando a estabelecer o sistema bancário moderno que conhecemos hoje. As primeiras notas de banco representaram um avanço significativo na história do dinheiro, introduzindo um sistema de confiança que ainda usamos atualmente. Elas facilitaram o comércio e ajudaram a construir as economias complexas e interconectadas que temos hoje. Essas foram as 5 curiosidades sobre a criação do dinheiro que transformaram a maneira como fazemos transações até hoje. Cada uma dessas etapas foi crucial para o desenvolvimento do sistema financeiro que conhecemos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais curiosidades insanas. Até a próxima!